Então, é um café que nós vamos realizar aqui, não é uma palestra, é uma troca de ideias. Esse aqui é um conceito do que eu sempre falo, acho que a gente tem que pensar como criança para que a gente possa realmente aprender, né, as coisas de forma... aprender a reaprender aquilo que a gente sabe. E muitas vezes a gente tem dificuldades em passar o conhecimento de segurança da informação e direito digital, porque muitas pessoas estão presas às coisas antigas, aos dogmas antigos, que não conseguem absorver o que é novo, porque está preso ainda no mundo analógico. Tem um amigo aqui que participou do blockchain da última palestra, agradeço a sua pergunta no último dia, foi maravilhoso. E, então, essa foto sintetiza um garoto, bastante papel higiênico do lado, e lendo um classificado. É óbvio que hoje as crianças não lêem esse classificado, mas eles utilizam tablet. A grande maioria dos pais já ofertam para os seus filhos celulares e tablets para aprender as coisas. Então, é muito comum uma criança ensinar o avô, ensinar a mãe, ensinar o pai como apertar um controle remoto, né? Então, aprenda com os jovens, vale a pena. Vamos seguir aqui. Tem uma frase de Carlos Drummond de Andrade, né? Perder tempo e aprender coisas que não interessam priva-nos de descobrir coisas interessantes. Eu sempre fui curioso desde criança. Eu sempre fui uma pessoa de desmontar as coisas e remontar, e sempre sobrava peça, sempre. E isso me fez aprender que, se eu não desmontar, eu não consigo evoluir. Eu sempre vou ficar ouvindo as outras pessoas que desmontaram, aprenderam, e eu sempre vou estar atrasado nesse conhecimento. Então, se vocês puderem, sempre, tente realmente perguntar às pessoas aquilo que vocês não sabem. E aquilo que vocês sabem, tentam reaprender novamente de formas diferentes. Isso é importantíssimo. A nossa palestra é dividida em duas partes. Eu vou falar sobre segurança da informação. A minha sócia, Sônia Stropa, está aqui. Ela vai falar sobre a gestão da informação, que são coisas distintas. É importante a gente ter um cuidado muito grande para não misturar tudo. Eu vejo hoje no mercado muitos profissionais realizando todas as atividades juntos, né? Então, processo de negócio, a gente tem que ter um bom profissional nessa área. Temos que ter um profissional bom para a parte de pessoas, obviamente, para recursos humanos, na parte de compliance, inclusive. Processos, muitas empresas, grandes empresas, sequer têm processos desenhados, que é um dos maiores problemas que a gente tem hoje com segurança da informação e gestão da informação, a ausência de processos desenhados, que é a coisa básica para qualquer empreendedor. Produtos, vamos falar muito sobre quem é desenvolvedor, obviamente que tem código-fonte na mão e deixa esse código-fonte com o funcionário copia o código-fonte, depois ele sai da empresa, leva o código-fonte, leva o banco de dados e monta a empresa dele com algo que foi pago pelo cliente. A gente vai falar muito sobre isso. E também a questão de ambiente, né? Os ambientes que por trás de segurança da informação e direito digital, como um todo. Deixa eu ver se passa aqui. Bem, imparcialidade, como muito bem falado, eu sou perito, trabalho forte na área privada, tá? Em geral, sou chamado para ser assistente de perito judicial, para auxiliar as empresas na formação de prova, antecipação de prova, contestação de provas, e por aí vai. Então, a gente tem um lado nosso de imparcialidade, a gente evita parcialidade e formação de juízo sem ter fundamento no que a gente recebe em mãos. Então, a imparcialidade aqui é algo muito importante para quem vai atuar na área de direito digital. Muitas vezes a gente está agora no período eleitoral, né? Então, todo mundo virou parcial a alguma coisa sem antes analisar realmente se a informação é válida ou não. E a segurança da informação está sendo utilizada ao extremo essa semana. Inclusive, os peritos documentando tudo que tem de vídeo, áudio, documentos, printando tudo, muita ata notarial está sendo formada para a multa, depois, inclusive, para depois encontrar a autoria. Vamos lá. Acho que não passa aqui, Sandra. Tem que mirar lá em cima, né? Bem, alguém sabe o que é o princípio de Locard aqui ou não sabe? Alguém não sabe o que é o princípio de Locard? Todo mundo sabe? Ninguém sabe, todo mundo sabe. Bem, isso aqui é fundamental em perícia, tá? Então, esse aqui é um exemplo de um equipamento. Então, toda vez que a gente tem um contato com qualquer objeto, a gente deixa um rastro. Na segurança da informação é a mesma coisa. Tudo que a gente realiza hoje em internet, ele vai deixar um rastro naturalmente. Tá? Nós vamos discutir isso também. Por que eu estou dizendo isso? Para a formação de prova. Geralmente, a área de segurança da informação
ela acaba sendo negligente em alguns pontos que impedem da prova ser utilizada como prova. Por quê? Porque não existe área de segurança da informação, existe um suporte técnico que vai realizar as atividades como se fosse um profissional de segurança da informação. E a hora que chegar no advogado de direito digital, as provas podem ser contestadas. Então, é importante saber que a perícia depende da formação de prova. Então, vai depender do que a gente passar na área de segurança da informação, como é feita a guarda dessas provas. Bem, eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui essa tela. Você que tirar essa cadeira para mim, Sandra? Bem, essa tela é uma tela de um... Obrigado. Alguém não sabe que tela que é essa aqui? Ó, pessoal, vocês têm que participar, é uma aula interativa, que é um café. Tá? Quem sabe o que significa essa tela? Ok. Quem não sabe? Tá, então é importantíssimo. Essa tela aqui é uma tela de um prompt de um DOS, é um terminal. O que eu estou fazendo aqui? Na verdade, eu acessei um hotel, hoje, né, especificamente, fiz um acesso via prompt do DOS, eu mostro que eu não tenho nenhum IP registrado no meu computador nesse momento, eu vi que tem ali redes de internet via Wi-Fi abertas e algumas redes de Wi-Fi, inclusive com nome de escritórios. O Cracker adora escritórios com nome de rede Wi-Fi, com o nome do escritório. Tá? A gente vai falar também sobre crackers e hackers. Evitem ao máximo, se possível, não utilizar o nome, aliás, não utilize o nome do escritório de vocês em redes Wi-Fi, porque dá ao cracker munição para que ele saiba que aquele escritório é um potencial alvo. Se eu sei que é um escritório de uma grande empresa, que está atrás de um grande processo, basta eu ter acesso àquela rede, provavelmente eu vou ter acesso a muitos dados daquela rede, através da rede Wi-Fi daquela empresa. Esse aqui é um duplicador de sinal. Então, se vocês observarem aqui atrás, Sônia, eu vou pedir para você passar para o pessoal. Eu vou passar alguns equipamentos que vão fundamentar tudo que nós vamos discutir aqui hoje. É um duplicador de sinal Wi-Fi, que significa que em qualquer lugar que eu estiver conectado, eu adiciono esse duplicador de sinal a algum local, eu conseguiria ter acesso àquela rede, porque ele está, na verdade, autenticado àquela rede Wi-Fi daquela empresa que em algum momento eu tive acesso. Significa que, se eu tiver acesso como usuário de uma rede Wi-Fi, eu conseguiria snifar essa rede inteira e monitorar o tráfego dessa rede, inclusive os links de Dropbox, OneDrive, Box e por aí vai. Então, tomem muito cuidado. Então, aqui nós observamos que tem uma rede aberta, não tem o IP ainda, o IP é o endereço que toda máquina registra quando acessa a internet, é por onde a gente consegue chegar nos autores quando é possível. Aqui a tela de login do hotel. Acredito que alguns de vocês já devem ter se hospedado nesse hotel. Fica no centro da cidade. Então, o login é o número do quarto e a senha é o nome do hóspede. Então, é uma senha bem difícil, né? Se eu estiver na recepção ouvindo lá a Sônia chegar no hotel, eu já sei qual quarto que ela está e já sei qual é a senha que ela vai usar para poder acessar aquela rede. A partir desse momento, eu, no mesmo andar que a Sônia, eu conseguiria logar na mesma rede que ela, com o mesmo usuário dela, e cometer qualquer tipo de crime, como se fosse ela realizando essa operação. O que a gente consegue observar na parte de baixo, se vocês observarem aqui, o hotel ele já guarda a informação do IP que você está logado e o MAC address. Ninguém fala que o hotel está com o seu MAC address. O MAC address é exatamente o chassi da sua placa de rede. Então, se eu precisar provar alguma coisa, tendo o IP e tendo o chassi da máquina dessa pessoa, eu consigo ter o quê? Um nexo causal com o dono daquela máquina. E o cracker ele consegue usar esses mesmos dados numa máquina que não é da Sônia. Ele acessa a rede, cria um MAC address igual, que a gente chama de clone ID, espera a Sônia sair para vir palestrar, vai no andar dela e realiza os golpes como se fosse a Sônia que está usando o MAC address dela. Aí vão contratar um perito para que o perito analise esse MAC address e informe se realmente era do MacBook da Sônia. E aí, analisando o MAC address, a gente vai ver que o número do Mac não era do notebook da Sônia, era de um outro equipamento. Então, olha, e essa informação fica com o hotel. E a gente vai falar sobre aqui proteção de dados privados. O hotel pergunta para você se ele pode guardar o MAC address da sua máquina. Não pergunta, mas ele tem o que a gente chama de contrato. Né? Aqui já está logado, tá? Então, ali em cima, vocês podem observar, tem o IP da máquina, eu já tenho o MAC address, a data que eu loguei na rede e outras informações como o DNS. Isso aqui tudo prova que eu posso utilizar depois para poder correlacionar com algum tipo de crime.
Aqui tem o contrato, que ninguém lê, geralmente, né? E ele é bem claro, né? Passa praticamente toda a culpa para o usuário. O hotel ele simplesmente é o intermediário, mas ele não se exime de responsabilidade. A partir do momento que o hotel não está monitorando e permitindo qualquer pessoa ter acesso ao MAC address da Sony, o nome completo dela, o mesmo endereço, a cor e por aí vai, essa pessoa não está sendo monitorada pelo hotel, porque o hotel só está dando a rede Wi-Fi disponível, ela não tem ninguém lá monitorando. Detalhe, o maior problema é que essas redes Wi-Fi são terceirizadas e às vezes quarteirizadas. Então, quem tem acesso à informação não é o hotel, é o prestador de serviço de internet para aquele hotel. E aí, será que esse hotel tem um contrato com o prestador de serviço para garantir essa segurança da informação? São coisas para se pensar. E ninguém pergunta. Né? O Tether, acredito, só quem mexe com blockchain aqui sabe o que significa o Tether. Alguém sabe o que é o Tether aqui? Alguém tem criptomoedas aqui? Ninguém vai falar que tem Bitcoin? Quem tem Bitcoin? A última vez tinha bastante gente, né, Sandra? O pessoal está tudo rico agora. Tem o Ethereum. O Tether é um tipo de token que a gente chama de stablecoin, usado para parear um token a $1. Inclusive, a semana passada sofreu bastante, né? Caiu para 0,97 centavos de dólar. Significa que a Tether, que é da Bitfinex, toda vez que entra moeda, dinheiro físico na conta corrente dele, ele tem que ter esse dinheiro dentro do banco pareado à quantidade de tokens. Tokens, que é esse que a gente chama de stablecoin. E a Tether vem sofrendo muito com isso, porque ela é da Bitfinex, estão surgindo novos players no mercado que estão criando novos tokens, que vocês vão precisar saber o que é Tether, o que é Ethereum, o que é Bitcoin, o que é Monero e por aí vai nos próximos meses. Por que eu estou dizendo isso? Porque o cliente de você sabe o que é. Ele sabe o que é um Monero, ele sabe o que é um Bitcoin, ele sabe o que é um criptoativo, e ele vai precisar de um advogado para poder orientar ele quando ele for vítima de um cracker, por exemplo, que subtraiu os bitcoins dele. Imagina o cliente chegar em você e falar, estou com um problema na minha rede, na minha blockchain, aliás, na minha exchange, e eu preciso de auxílio, vou precisar de um advogado especializado na área. E aí você não sabe o que é um Monero, você não sabe o que é um Bitcoin, o que é um Ethereum, o que é mineração, e aí vai ficar para um outro advogado que já está familiarizado com esses termos e vai dizer assim, olha, eu vou para um outro escritório porque ele tem mais familiaridade com isso, já tem perito especializado, tem advogado especializado. Então, ali nós temos um banco eletrônico, né, aqueles caixas eletrônicos 24 horas, que já operam com criptoativos, ali Bitcoin do lado, né, vocês podem observar aqui do lado. Tem o Bitcoin, tem a Ripple e Ethereum, que são 3 criptoativos que você, quando tem na sua carteira, através do blockchain, você consegue sacar em moeda local. Então, o Erasmo está aqui no Brasil, compra o Bitcoin no mercado Bitcoin, ou na Foxbit, ou, enfim, qualquer uma das exchanges, e vai viajar para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, o Erasmo tem essas moedas, ele consegue sacar em moeda local. Qual o problema de tudo isso? Muita gente no futuro vai falar, mas isso é lavagem de dinheiro. Não, eu tenho dinheiro fiat, né, Fiat que a gente tem aqui no Brasil, transformei em moeda digital, vou para o exterior e eu saco no caixa 24 horas lá. Os bancos já fazem isso. Tá? A única diferença é que o usuário agora vai começar a fazer isso com mais frequência. Então, o dinheiro passa a ser disponível para quase todo mundo. A gente vai falar um pouco sobre tokens, né, que são os smart contratos. Hoje, tudo que você fizer em blockchain já é smart contrato, porque é tudo transparente. Vocês vão precisar se atualizar também com esses termos. Tá? Então, hoje, praticamente, a ferramenta que é utilizada no mercado de blockchain, na grande maioria, são smartphones. Então, se você for vítima de alguém roubar o seu celular e o seu celular estiver conectado a uma exchange, provavelmente você vai ter problemas, porque se você está conectado a uma exchange, o seu dinheiro está aqui dentro e você foi vítima de um furto ou de um assalto, ele vai levar todas as suas moedas que estão dentro do seu celular, a não ser que você fechar a sessão daquela exchange. Problema, né? Quando se rouba um celular, vão junto os tokens, porque todas essas corretoras que nós vamos falar aqui hoje, elas utilizam 2FA, que é a autenticação de 2 fatores. E, geralmente, as pessoas usam o mesmo celular pessoal para WhatsApp, para banco, para receber informações da empresa, o famoso Dropbox e por aí vai. Tudo no mesmo celular.
A recomendação é que vocês possuam pelo menos 2. Eu falei isso da última vez que nós estivemos aqui. 2 aparelhos. Um aparelho para a sua vida do dia a dia, para as coisas básicas do dia a dia, e o outro aparelho para a sua vida financeira. Porque você não vai usar esse aparelho da vida financeira o tempo todo, então ele está preservado, guardado. Se você for vítima de um furto e estiver tudo dentro do seu aparelho, você não vai mais conseguir acessar os seus dados da blockchain porque estão dentro do celular, a não ser que você tenha um backup. Só que se você tem um backup, o cracker que roubou o seu celular, ou que furtou, o meliante, ele já tem acesso à informação, então ele provavelmente já deve sacar o seu dinheiro imediatamente ou transferir para uma outra blockchain, para uma outra exchange. Então, fique bem atento com isso. A Sônia vai falar um pouco sobre a questão de armazenamento de dados em storage na nuvem, em ambientes descentralizados e também em ambientes que a gente chama distribuído. A informação passa a não fica mais dentro de um único data center. Ela passa a ser distribuída em vários nós espalhados pelo mundo em tempo real, disponível para esse usuário em tempo real em qualquer lugar do mundo. Então, se cai um nó, você consegue acessar esses dados, essa informação em qualquer lugar do mundo, porque não depende de um ponto central. Aqui algumas opções que a gente fala bastante sobre os equity tokens, que são tokens voltados para ações, obviamente, de bolsas de valores, security tokens, que são tokens lastreados, como eu falei para vocês. Saiu, inclusive, algumas semanas atrás, um token chamado Petro. Quem comprou Petro aqui? Ninguém comprou Petro? Bem, o Petro é uma moeda lastreada em petróleo e alguns minérios na Venezuela. Significa que o Maduro criou uma moeda chamada Petro, que se chama XPD, se eu não me engano, que permite você comprar a moeda dele, você só consegue comprar em Bitcoin, você não consegue comprar em dólar, ou em Bitcoin ou em Dogecoin. Ou seja, olha a estratégia do país. Eu oferto milhares de moedas mundo afora, e você só consegue comprar essa minha moeda da Venezuela, que é a Petro, em Bitcoin e em dólar. Ou em Bitcoin, ou em dólar, ou em Dogecoin. O que significa? Que a Venezuela não vai mais precisar do dinheiro de governos, ela simplesmente vai depender do dinheiro de quem está comprando o token. E como garantia, ela dá o petróleo como garantia, vai dar o ouro como garantia, e por aí vai. Então, a gente começa a perceber que os países vão começar a ter criptoativos. E isso significa que um país não precisa mais depender de um fundo monetário, ele começa a fazer dinheiro com o dinheiro dos seus próprios compradores de tokens. Aí começa a preocupação do mercado com a questão de lavagem de dinheiro. Tá? Eu posso ter um usuário comprando criptoativo para lavar o dinheiro, porque o dinheiro entra na exchange, você pega esse token, transfere para uma outra corretora e depois traz o dinheiro de volta local, só que agora em dólar, e saca em qualquer outro país que você quiser, ou em euro, né, ou em yen, ou qualquer moeda que você quiser. E os stablecoins, que são as moedas que andam um a um, então $1, um token, por exemplo. Nós falamos já sobre isso anteriormente. E utilities tokens, que são os tradicionais, que é as moedas que a gente utiliza no dia a dia. Para compra de bens, para compra de uma passagem, comprar um veículo, tem muita gente já comprando imóveis usando tokens. Tá? Isso, uma vez que está na blockchain, nunca mais sai. Então, se eu comprar o imóvel da Sônia, ela pode falar, Erasmo, eu vou vender meu imóvel, custa R$500 mil, só que eu não quero em espécie. Eu quero esse valor em criptoativos. Então, nesse momento, eu fecho uma transação com ela através de uma blockchain que vai garantir um lastro e vai ficar ali para o resto da vida, nunca mais vai sair dali. Não tem como a Sônia falar que não comprou, não me vendeu a casa, porque está vinculado na blockchain de forma transparente. Problema para vocês do governo. Tá? Por quê? Porque isso vai começar a ficar cada vez maior e maior e maior, e vai ter que ter gente para administrar tudo isso, inclusive para correlacionar crimes no sistema financeiro. As exchanges no Brasil, hoje, quando você abre uma conta numa exchange, ela vai te pedir comprovante de endereço, o seu RG, seu CPF, uma foto de você segurando o seu documento, para comprovar que você é realmente aquela pessoa que abriu aquela conta. Então, aquela mentira, ou falácia de que sempre utilizam que é utilizado o Bitcoin para lavar dinheiro, não é verdade. Tem pessoas que usam, e essa pessoa não vai usar a identidade dele, vai usar a identidade de outra pessoa. Só que pessoas do bem utilizam e enviam seus dados. Tanto é que a maioria das exchanges no Brasil
elas já estão muito próximas do governo e já têm esse compliance naturalmente, não precisa nem de regulação. Ok? Bem, uma tela engraçada, né? Alguém aqui é dessa época? Quem não é dessa época aqui? Vamos ver. Sônia, você não é dessa época? Mentirosa. Bem, essa frase é interessante, né? É verdade. Por que eu trouxe essa informação? Voltamos naquilo que eu falei anteriormente. As pessoas que são mais maduras, ou seja, que já passaram dos 30, 40 anos, elas têm uma tendência natural a não aceitar o novo, ficar preso nas coisas antigas. E, nesse momento, eu deixo de aprender coisas novas. Tá? Eu fui um exemplo disso quando eu era um profissional que atuava na área de suporte técnico e, geralmente, me chamavam para resolver problema de impressora, configurar e-mail. Eu, sim, filho, apagava incêndio. E, uma vez, eu quis ensinar uma pessoa para que ela não dependesse de mim mais. Isso daria a condição de eu atender outra pessoa. A pessoa me disse exatamente isso. Eu falei, eu tentei explicar, ela me disse, eu não quero saber como funciona. Eu quero apenas que funcione. Quando eu deixo de aprender algo novo, eu estou sempre dependendo de alguém. E quando eu aprendo algo novo, eu começo a ensinar algo para alguém. Então, isso é muito importante na nossa área, e é isso que a gente está fazendo aqui. A gente se livra dessas amarras e transfere o conhecimento para as pessoas. Tá? Então, quando vocês observarem alguém fazendo isso, tomem bastante cuidado, porque ali é uma oportunidade de aprender algo novo. Tá? Eu sou dessa época que bebi água no bule, e faço questão de provar isso, porque eu sempre aprendi a ser humilde em tudo que eu faço. Tudo que eu faço é com humildade. Tá? A maioria dos problemas de segurança da informação que nós temos hoje aqui tem mais a ver com comportamento do que com área técnica. O nosso amigo está aqui, depois ele vai falar sobre isso. Muitos dos problemas que nós temos com segurança da informação hoje não tem a ver com o sistema, tem a ver com o usuário final, que volta naquela tela e fala que não quer aprender como faz. E aí ele deixa um sistema que se gastou milhões em segurança vulnerável porque o usuário não tomou algumas iniciativas básicas. Então, a atitude é importante para a gente aprender coisas novas, senão a gente vai ficar nessa briga, né, de ficar deixando as coisas para depois. Aqui uma tela importante, né? Uma mãe conversando com outra mãe, meu filho é inteligente pra caramba, etc. E aí ela disse que iria aprender um jogo novo, e ele, na verdade, qual que é o nome do jogo? É DDoS Attack. Né? Quem sabe o que é DDoS Attack sabe que é um jogo meio perigoso. Né? O que é um DDoS Attack, pessoal? Ou ataque de DDoS, para vocês entenderem. Você pega o sistema do judiciário, o ProJude, ou qualquer outro sistema, estou usando como exemplo, e contrata meia dúzia de crackers, não hackers, para realizarem tentativas de ataque a essa infraestrutura, enviar várias requisições por minuto ou por segundo, e ele não vai usar o IP local dele, ele vai usar um proxy anônimo na Índia, no Japão, e por aí vai. E vai indisponibilizar aquela infraestrutura com ataques direcionados à estrutura. Aí os nossos amigos vão perder um tempo gigantesco tentando combater aquele ataque. Se ele tiver uma empresa realmente competente para ajudar nessa mitigação de risco, provavelmente na hora que vier o primeiro ataque de DDoS, eles já vão dar o drop, essa conexão vai ser encerrada e já vai direcionar para um outro local, vai usar um Cloudflare ou coisa nesse sentido. Isso é prevenção, muitas empresas não fazem. Tá? Então, o DDoS, na verdade, é um tipo de cracking realizado com fim financeiro, ou não, às vezes até por questão mesmo de fazer para provar alguma coisa para alguém. Alguma dúvida sobre a DDoS aqui? Não? Ok. Bem, cracker e hacker, isso é importantíssimo. Nós temos um problema de mídia hoje que mistura as duas coisas. O cracker não é o cracker cachimbo, tá? Que fuma cachimbo de crack. É o cracker, o contrário do hacker. Por que eu digo isso? Porque a gente tem um problema hoje de explicar que o hacker é o profissional que atua na proteção dos dados. E o cracker é aquele que trabalha na busca de vulnerabilidades, e, obviamente, em geral, buscando um recurso financeiro. E é uma linha muito tênue. Muitas vezes a gente, como hacker, acabamos por saber até onde nós podemos ir, porque senão você passa para a linha do crime. Então, antes de sair falando que é hacker, tome cuidado, porque
Muitas empresas contratam hackers, não fazem contrato, o hacker destrói a infraestrutura da empresa e disponibiliza um sistema em produção, a empresa para de funcionar, e aí depois vão atrás do cracker. E aí vão ver que o cracker é um funcionário que foi contratado por uma empresa para realizar um teste de intrusão em ambiente em produção. Teste de invasão em ambiente de produção sem fazer o básico, que é a mitigação de risco. E se ficar fora do ar? Quanto tempo eu tenho para recuperar essa estrutura? Às vezes pode nem voltar a estrutura no ar. Isso. E aí caça as bruxas, né? Vamos achar o hacker. Aí o hacker está lá, assim, tá do lado do diretor. E ninguém sabe. Tá? Então, não confunda, hacker e cracker, tá? Não são a mesma coisa. Aqui é um grupo de crackers especializados em crime cibernético, chama Lazarus. Para vocês terem uma noção da proporção dos ataques dele, eles não vão mais tentar hackear apenas computadores e servidores, eles vão direto nas exchanges. O retorno do investimento deles nos últimos crackers que eles realizaram foi de 882 milhões de dólares. Então, é um grupo que está muito bem engajado, né? Tem ali, obviamente, os países que já foram objetos de ataques desses grupos. A apresentação vai ficar disponível para vocês. Tá? Então, para vocês verem que o tipo de sofisticação que a gente está falando, quando a gente fala de segurança da informação, o negócio é muito grande. E o mercado de criptoativos ou de blockchain é um mercado trilionário, não é bilionário. Então, tem muito dinheiro envolvido. E, óbvio, os crackers já saíram da lógica de tentar invadir o computador da Sônia. Né? Ele falou, vou lá invadir a Sônia só tem 1 milhão lá, imagina, o que eu vou fazer com 1 milhão? Eu quero algo maior, né, Sônia? E ela é investidora de criptoativo, tá? E ela segue toda vez que eu vejo ela fazendo alguma coisinha, eu falo, Sônia, aí ela, opa, pera, está na minha rede, né? Aí ela já desconecta da rede que eu estou, rapidamente. Bem, então, para vocês terem uma noção, 882 milhões só desse grupo Lazarus, tá? Aqui nós temos uma informação importante, um dos membros dessa quadrilha, né, e como ele foi pego, porque o cracker, em geral, ele deixa rastros, é o que a gente falou anteriormente. Não sei se vocês conseguem enxergar, esse aqui é o membro, tá? Aqui, obviamente, uma notícia, né, dizendo que foi feito um trabalho de investigação, e olha que interessante, um cracker que invadiu várias vítimas usava um e-mail do Gmail. É muito básico, mas em algum momento ele se descuidou e aí foi pego. Se ele utilizasse um e-mail criptografado nesse sentido e usando o proxy, provavelmente não chegariam nele. Porque aqui, em algum momento, ele começou a ver que dava certo, isso aqui são todas as contas que ele tem, que ele possui. Num momento, você bate no Gmail e fala, eu quero a quebra de sigilo desse e-mail do Gmail. E aí, quero desse. Você começa a correlacionar, acha o mesmo MAC address que foi usado para os ataques. Então, você já tem o quê? Um nexo. Eu tenho vários e-mails vinculados ao mesmo MAC address que deu condição de chegar nesse elemento. E de onde é esse elemento? Da Coreia do Norte. Aquele país mesmo que joga bombas nos outros países. Entendeu? Então, eles têm muito dinheiro para isso. E aí, se a gente começar a pensar, esse muito dinheiro vem da onde? Se eu tenho uma quadrilha de crackers especializada em blockchain ou criptoativo, o dinheiro que eles conseguem capturar podem financiar esses terrorismos. Tá? Então, isso aqui a gente está falando de internacional. No Brasil acontece muito mais casos, tá? É só uma parte. Bem, aqui as empresas que foram vítimas, né, de algumas técnicas de ransomware. Vocês sabem o que é ransomware, pessoal? Alguém aqui não sabe o que é ransomware? Quem não sabe, por favor? Tem mais gente que não sabe? Tá, eu vou pedir para o Roger passar um vídeo para a gente entender como funciona um ransomware. E aí a gente segue para entender qual é o modus operandi que um cracker utiliza para realizar essas atividades ilícitas. E, às vezes, o cracker é uma pessoa que você nem imagina. Tá? Então, nem sempre são pessoas que você achar ele é criminoso. Na verdade, são pessoas que podem estar muito perto de vocês. Um vídeo de aprendizagem, obviamente, feito pela Cisco, onde eles tentam mostrar de forma lúdica, ou seja, de forma clara, o que é ser vítima de um ransomware. Para quem já foi vítima aqui, eu perguntei isso da última vez, não é nada agradável. A cifra é milionária. Muitas empresas podem pagar várias multas por conta de acesso à informação
por um cracker, como nós temos exemplos que aconteceram recentemente, da Atlas Quantum, Banco Inter, XP Investimento e por aí vai. A questão é muito séria. E nós não temos advogados especializados para atender todas as demandas. Não temos peritos para atender todas as demandas e não temos profissionais de segurança e cibersegurança para atender todas essas demandas. Então, existe muita oportunidade no mercado. Tá? Então, aqui, para elucidar um pouco como aconteceu o caso, é exatamente aquele vídeo, para vocês terem uma noção da gravidade que é e da simplicidade que é um ataque. Basta enviar um arquivo com PDF, se passando por um presidente, alguém vai clicar em algum momento e comprometer toda a rede da empresa. E aí pagar uma fortuna. Né? Aqui a Sônia vai falar mais sobre isso, mas é importante saber que ISO 27000 não é apenas uma ISO, nós temos 45 ISOs voltadas para a segurança da informação. Então, para quem quer se aventurar na área, vai ter que estudar bastante. Tá? Por quê? Porque são várias ISOs. Então, não adianta eu falar que eu tenho ISO, sendo que eu não sei qual delas estão aderentes ao meu negócio. Não faz sentido gastar dinheiro com vários tipos de ISO, sendo que eu não estou norteada para ela. Tá? Na parte superior, importante citar, segurança da informação depende de 3 pilares: disponibilidade, integridade e confidencialidade. A maioria dos escritórios de advocacia sequer tem confidencialidade hoje. Não tem no metadados uma informação dizendo que a informação é confidencial e que ela não deve ser utilizada por ninguém. Eu já peguei várias iniciais com o nome de outro advogado. O advogado peticiona, faz a inicial com base na inicial de outro advogado. E aí, quando vai para o sistema, você vai fazer a conversão para PDF, vai o nome do advogado, que não é o advogado que fez a peça. Né? Então, olha que interessante o by the book. Né? Eu copio a ação de alguém, descaradamente, e não troco as informações que estão dentro das propriedades do arquivo do Word. Muito cuidado com isso, porque em algum momento você vai ter que explicar isso. Okay? Então, todos os arquivos de Word, Excel, PowerPoint, você entra em propriedades e adiciona informações para dizer que aquela informação é sua, é do seu escritório. E ela está lá com uma classificação, dizendo que é confidencial, não pode ser utilizada por terceiros, etc. Ok? Sônia vai explorar bastante sobre isso. É importante falar de segurança da informação, não tem como falar de segurança da informação sem falar de gerenciamento de risco. Não dá para falar de segurança da informação se eu não sei quais são os meus riscos. Né? Ter um GRC é o principal, é o básico. E a grande maioria das empresas, Sandra, Salvador, não tem um grupo de gestão de risco dentro da empresa. E está falando de segurança da informação se não tem alguém para cuidar da gestão de risco. Então, eu não tenho a segurança da informação se eu não sei o que eu estou monitorando dentro da minha empresa. Tá? Falar de ITSM, se eu não tenho uma equipe qualificada para atender o meu helpdesk, eu não tenho estatística, eu não consigo provar se eu fui vítima de hacker ou não. Tem empresas que falam assim, ó, a gente pergunta, você já foi vítima de hacker? Não, nunca. Então, tá, me manda os logs do seu servidor web. Chega lá, tem a tentativa de ataque todo dia, e a pessoa não sabe. Por quê? Porque ela não está olhando essas informações, mas ela transfere a responsabilidade para o web designer. E o web designer é o web designer, ele não é de segurança da informação, então não está preocupado com isso. Aí vai mandar informação, fala, manda os logs. Aí eu não sei quem tem os logs. Aí manda para o provedor. Chega lá, o provedor fala, olha, meus logs que eu tenho é de 6 meses só, e o ataque foi há 1 ano atrás. Se tiver de 6 meses, pode, inclusive, não ter as informações que você precisa. Então, não dá para falar que não foi atacado, porque todos temos telhado de vidro. Qualquer empresa tem, mesmo as multinacionais gigantescas. Imagina as pequenas. E os escritórios de advogados, agora de advocacia, ou os advogados especificamente, vão ser os próximos alvos. Por quê? Porque vocês já são alvos, né? Porque vocês possuem os dados dos clientes que são vítimas de algum momento. Imagina alguém ligar para a sua casa e dizer, olha, eu estou aqui com o processo que você está entrando contra a tua empresa, como que você conseguiu meu processo? Ah, eu invadi o site não, a infraestrutura do seu advogado e consegui copiar os arquivos lá do servidor deles. Ah, eu também consegui copiar todas as informações que estão nos e-mails da funcionária tal. Então, quando a gente coloca no nosso escritório lá aquela informação que são a equipe, tem muita gente que coloca, inclusive, o e-mail do advogado. Por quê? Porque foi acostumado assim. Aquele e-mail passa a ser um target. No momento que eu tenho o e-mail de um advogado no site de um advogado, eu vou lá, mando um arquivo com um exploit, você clica no PDF, nesse momento eu tenho acesso à sua máquina, consigo copiar tudo da máquina em questão de minutos. Minutos. Tá? Então, isso aqui
tem que ser realmente feito por profissionais qualificados. Prevenir, monitorar, preservar e responder a incidentes é básico. Muitas empresas não sabem como responder a incidente porque ele nunca preveniu, ele nunca monitorou. Então, como ele vai responder a incidente? Lembrando, pessoal, a gente está falando do básico de segurança da informação, não estou falando nem de nível 2. E a grande maioria das pessoas não sabem para que serve cada item desse. Então, se você vai tentar vender um serviço para um cliente e você não previne de ataques, você não monitora os ataques, você não consegue preservar evidências, como que eu vou chamar um perito para poder fazer a formação de prova, se eu não tenho nada para provar que eu fui vítima de ataque? Então, é importante saber responder a incidente e não prejudicar a investigação, para não prejudicar a investigação. O GDPR, acho que todo mundo aqui já sabe, né? Todo mundo aqui sabe o que é o GDPR ou LGPD. Bem, para quem não sabe, né, a Sônia também vai entrar um pouco nesse tema, é lei agora, não tem mais como procrastinar isso. Eu acho que isso aqui não precisava nem ter lei para fazer isso, devia ser uma obrigação de qualquer empresa proteger os dados dos clientes. Você vai precisar ter um DPO, já falamos sobre isso também, é um especializado, um profissional especialista nessa área. Vai ter que ter alguém boa de compliance. Então, de novo, os escritórios de advocacia vão ter que ter compliance, não tem jeito, não tem como fugir disso. E espere que, quando você for auditado, o seu compliance esteja com conformidades e não conformidades, porque vai dar multa, e as multas são altas. Tá? Se não me engano, é 2% do faturamento, né, anual. Então, é uma multa pesada. E começou em 25 de maio, temos aí, se não me engano, mais alguns, acho que uns 15 meses, mais ou menos? Mais ou menos, né? Quanto? Era 18, né? Isso. Tá? Então, não tem mais como voltar atrás, isso é lei. Na Europa já é lei. No Brasil também é lei. Tá? Então, vai dar multa, muita multa. A pergunta que a senhora vai fazer é, para onde vai o dinheiro da multa? Volta para o usuário, que foi vítima, vai para o governo? A gente tem que pensar nisso. Né? Vou reaparelhar a estrutura de governo. Tá? Aqui um pouco sobre o que é dado sensível e dado pessoal. Muitos de vocês, muitos sites de advogados hoje, de advocacia hoje, possui aquela tela de contato, e a tela de contato possui várias informações importantes que podem ser considerados dados sensíveis. Tá? Então, se você tem essa tela no site de vocês, atenção, porque no momento que você pede o nome completo, um e-mail, vai pedir provavelmente um endereço, ou alguma informação que seja considerado dado sensível, e está indo para o seu e-mail, em algum momento essa informação pode vazar. Então, muitos escritórios estão retirando essa página do ar, tirando a página de contato com o formulário, até para não receber scripts através do formulário, e estão usando apenas o e-mail. Por quê? Porque aí o contato vai para o e-mail. Outros, até mais extremos, já colocam o telefone no WhatsApp, nem quer perder tempo para o e-mail, que é muito mais direto. E assim você fecha uma janela de oportunidade de um cracker invadir a sua estrutura do website através do script, através do formulário. Ok? Então, fiquem bem atentos a isso. Phishing Scan, não precisa nem falar, né? Aqui a gente está falando de uma técnica que faz muito tempo que está no mercado e tem gente que ainda é vítima. Tá? O Phishing Scan, muitas vezes, atinge, inclusive, pessoas experientes. Então, por isso, tem que saber o que está fazendo na internet, porque não é difícil de criar um sistema similar ao do governo, criar uma URL similar ao do governo e depois você clicar lá achando que está entrando no site do governo e está acessando um site phishing. E a sua credencial já foi para o beleléu. E aí já eras. Né? Aqui a gente está falando de phishing de criptoativos, né, onde está o dinheiro hoje das pessoas. Né? Quem salva a senha no navegador aqui? Deixa eu descobrir quem que salva a senha. O Marco salva. Pessoal, não adianta mentir, hein? Senão eu vou aí buscar o computador e a gente fazer um hands-on. 1, 2, quem mais? 3, 4, 5, 6, 7. Está aparecendo. É a hora da verdade. Por que é importante isso? Porque nós sempre fazemos a coisa mais fácil. Eu vou entrar num site recorrente o tempo todo, eu vou lá e coloco salvar senha. Aí contrato o Eras para fazer uma auditoria, eu vou nas máquinas, encontro a senha de todo mundo nas máquinas. E aí eu vou lá, através da auditoria, obviamente, muito bem registrada junto com o jurídico, a gente gera um relatório e fala, olha, fulano, beltrano, ciclano salva a senha no navegador. Se eu tiver acesso à máquina desse funcionário, eu tenho acesso ao seu sistema que está lá protegido com SSL, com SSL, está lá com um token de segurança 2FA e por aí vai. A senha já está lá, eu tenho 50% da informação. Tenho o e-mail e tenho a senha.
Então, não salvem, de preferência, é uma recomendação, tá? Não utilize a opção de salvar senha no navegador, porque qualquer pessoa que tiver acesso à sua máquina vai ter acesso às suas senhas. E a mesma senha para tudo, né? Que é outra coisa também que deve ser evitada. Cada sistema é uma senha diferente, de preferência usar gerenciamento de senha. De novo, não use o mesmo aparelho para guardar as informações que você usa no dia a dia do WhatsApp e etc. Coloque num gerenciador de senha num dispositivo que você não usa todo dia. Está segregado de internet. Então, ninguém invade o celular porque ele não está acessando a internet. Ok? Então, segregue essas questões. Área financeira. Quem é da área financeira aqui? Quem atua como área financeira? Uma? Ninguém mais? Duas. Vocês usam a mesma máquina para acessar o WhatsApp Web, receber os e-mails, falar com o namorado, receber Gmail e por aí vai. Ou não? Não? Então, tá bom. Que bom. A maioria das pessoas, 99%, faz tudo isso na mesma máquina, tá? Faz na máquina do financeiro tudo. E aí um cracker, sabendo que a pessoa usa aquela máquina do financeiro para fazer pagamento, ele, tendo ela como alvo, aquela máquina como alvo, vai ter acesso a informações financeiras. E isso também, se eu tiver acesso a essa máquina, provavelmente eu vou conseguir fazer transferências, exceto nos momentos que eu dependo de token. Mas se o token estiver na mesa, como muita gente faz, deixa em cima da mesa, então eu tenho acesso ao token, tenho acesso à senha, tenho acesso à informação da conta. Então, evitem a mesma máquina. Compre uma máquina burra só para financeiro. Custa R$1.000 um computador hoje. Não faz sentido mais usar a mesma máquina para fazer tudo, e inclusive para a área jurídica. Então, se eu tenho que peticionar, compre uma máquina só para isso. Não adianta eu usar a mesma máquina para querer fazer tudo, gastar dinheiro com máquina virtual e etc. Compre uma maquininha. Esse aqui é um exemplo, é um computador. Sônia, por favor. Você passou para frente aquele equipamento ou não? Já está de volta? Tá, esse aqui é um computador, custa $100. Eu quero ver alguém conseguir achar o dono desse computador se ele for um cara que hackeou o sistema do governo. Porque ele é uma máquina que trabalha com memory card. É um chip, é um SIM. Né? SIM não, um SD card. Tem 32 GB de informação ali, no momento que você liga na máquina, tira da rede, a máquina deixou de existir. Muda o clone, muda o MAC address, e pronto, já era. A máquina não existe. É um Raspberry, $100. Isso. Tem uma placa. Sim, mas... E para achar quem é o dono dela? Né? Não é uma máquina convencional, não é um desktop nem um notebook, é um computador que vale $100. E crackers usam ela para isso. Outra questão importante que muitas empresas não fazem, tá? É a realização de um scan de vulnerabilidade na estrutura, na sua URL. A maioria dos ataques podem ser evitados se você fizer periodicamente uma análise de vulnerabilidade web. É básico, muito básico, tem que fazer. Ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque a URL da sua empresa, ela, em geral, ela vai estar assim. Aqui ela não tem HTTPS, como vocês podem ver, não tem um certificado digital. Certificado digital não, perdão, um SSL, né, aquele famoso cadeado. Só que muita gente acha que o site tem o cadeadinho, então é seguro. Não é seguro. Não é seguro. Por quê? Ele tem uma, que a gente chama de falsa sensação de segurança, porque é muito fácil forjar de comprar um certificado para adicionar um site que tem interesse fraudulento. E eu vou provar isso para vocês num outro site que é de blockchain, que é uma exchange internacional. Então, para saber o que é uma URL, basta saber que é HTTP ou HTTPS. Aqui você tem o www, muitas empresas não usam o www para tentar encurtar. Aqui você tem o domínio, muitas pessoas que você vai visitar no escritório, qual que é o domínio da sua empresa? Ela não sabe o que é o domínio. Então, você vai atuar com direito digital, eu tenho que saber o que é um domínio. Por que eu tenho que saber o que é um domínio? Porque é exatamente a informação do seu site, é o endereço do seu site. Aí eu pergunto, aonde está hospedado? Eu não sei. Está hospedado. Então, tem que saber onde está hospedado, porque geralmente você tem um prazo para pagar essa hospedagem, que pode variar de 1 ano, 2 anos, e em algum momento o site fica fora do ar, aí você fala, fui invadido. Não, você não pagou o boleto. Só isso. E o boleto está indo para onde? Vai para o financeiro. Tá, quem do financeiro? Ia para a Judite. Onde está a Judite? Ela foi mandada embora há 1 ano atrás. Você nunca vai receber esse boleto, porque você não fez a gestão de risco lá atrás, tá? O monitoramento. Então, é importante saber disso. Tá? Aqui nós temos um exemplo de um teste que foi feito, é um teste simples, eu fiz no Sucuri, não precisa nem falar, eu não vou falar o URL, mas a pessoa está aqui. Informação importante, hein?
passou no teste, tá? No básico, mas passou. Então, você pode observar aqui que nós fizemos uma análise em 38 URLs dentro desse site. Tá? Ele traz uma série de informações, inclusive dizendo que o site utiliza uma estrutura de WordPress, então significa que é um vetor de ataque, porque eu tenho vários exploits montados para invadir sites sem WordPress. Tá? Então, tem que se pensar nisso. Ou seja, a empresa está usando, na verdade, um template de um sistema, de uma empresa, do WordPress. Então, ela passa a ser um target em algum momento. Ela tem várias camadas de proteção, né? Não teve aqui, digamos, brechas encontradas nessa URL, mas ela tem uma série de informações, inclusive Apache. Então, eu vou buscar exploit para invadir sistema que roda no Apache. Ou seja, o cracker ele faz um trabalho antes, ele pesquisa tudo antes de atacar, ele não sai atacando qualquer pessoa aleatoriamente. Alguns têm um alvo específico. Tá? Seguindo adiante. Aqui um problema muito sério, eu conversei um pouco com o Marcos agora, Marcos Camargo, a gente tem muitos casos que nós recebemos diariamente sobre uso de código-fonte indevido e também base de banco de dados. Então, isso aqui, pessoal, é onde está praticamente o core da empresa. Se o meu profissional que desenvolve o meu código-fonte tem acesso ao código-fonte e também tem acesso ao banco de dados, ele pode usar o código-fonte e o banco de dados para vender o sistema que você desenvolveu para qualquer outra empresa, em qualquer lugar do mundo. Então, monitore isso. Então, nós pegamos 2 casos recentemente, inclusive, de crime de contrafação. O funcionário foi contratado para realizar a atividade, de montar o sistema para a empresa, montou o sistema para a empresa, depois ele tinha acesso a toda a estrutura, porque ele deu suporte por 1 ano para essa empresa, e ele tinha, inclusive, os backups do banco de dados. Com o banco de dados mais código-fonte, ele só muda depois a informação das tabelas no banco de dados e sai vendendo isso para qualquer empresa. E a multa é alta para a contrafação. Né? E aí, como saber que eu fui vítima disso? Se eu fui vítima, é porque em algum momento eu deixei de monitorar o que eu tenho de informação dos meus clientes. Eu sou um prestador de serviço, então eu tenho que preservar isso aqui de forma criptografada, eu não posso deixar disponível para os meus técnicos terem acesso full time. Tá? Isso aqui é muito sério, pessoal, inclusive sistemas de governo. Tem pessoas que contratam o serviço, pegam o serviço, recebem o serviço, depois levam o código-fonte e a base de dados e começa a utilizar, como se fosse do governo. Só que ele já recebeu do governo para fazer isso. E ele está vendendo no mercado privado. Ok? Deixa eu perguntar para... Vou falar para o nosso amigo ali. Você tem empresa? Não? Quem tem empresa aqui? Quem tem empresa aqui? Empresa aberta? Marcos, seu site está no ar? Creio que sim. Vamos dar uma olhada, Sandra? É interessante essa pergunta, mas nós não fazemos isso. Nós não sabemos se nosso site está no ar. Nós achamos que está no ar. É o que a gente chama de segurança por meio de obscuridade. Nesse momento, o site do Marco ele não sabe, mas está lá com algumas apologias lá, Marcos, de terrorismo e etc. Então, tem que tomar cuidado. É sério o que eu estou falando, porque a gente não vê, e o endereço que está lá, o URL, é nossa. Estou brincando, viu, Marcos? Não está com nada de terrorismo lá. Mas e se fosse verdade? Ele vota no Bolsonaro e está lá com a foto do Haddad lá no site dele, e ele nem sabe, porque ele não olhou. Ou ele vota no Haddad e está com a foto do Bolsonaro. É isso aí, hein? Pois é. Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque o crime organizado, ele é pago para fazer essas coisas, e ele vai usar exatamente as estruturas que não estão sendo monitoradas. Então, monitore o site de vocês, quando chegar na empresa, dá uma olhadinha, vê se está no ar. O ROIS. Para que serve o ROIS? Para ter as informações de quem é o dono do domínio. Eu preciso saber quem é o dono daquele domínio. Muitas vezes o ROIS tem informação da pessoa, tem o nome completo, o endereço, tem e-mail, tem o número do CPF e tem o número do CNPJ. Essas informações estão disponíveis para qualquer um acessar a qualquer momento. Significa que, se eu tenho acesso a essas informações da Sônia, eu consigo criar um novo domínio usando as mesmas informações da Sônia, só que não é a Sônia, é outra pessoa. Então, tomem muito cuidado com o ROIS de vocês, verifique se os dados estão lá, não tem vínculo direto com uma pessoa, e sim com a empresa. Evitem usar os dados da própria pessoa. Ok. Bem, aqui nós temos um fato interessante. Uma vez uma pessoa me perguntou sobre domínio, e eu perguntei qual era o domínio dele, eu falei assim, olha, meu domínio é um .com. Eu falei, dá uma olhadinha no ROIS. E onde ele foi olhar o ROIS?
Ele foi olhar o ruído no registro BR. O que vai acontecer, Marco? Não vai existir, porque a gente está olhando um domínio.com. Isso. Vamos pensar assim. Eu tenho um domínio.com, um domínio.biz, ou .info e etc. e tal. Eu não vou conseguir ver o ROIS dessa informação num domínio, no ROIS do registro BR. Por quê? Porque o registro BR, ele registra informações do Brasil. Esses aqui são registros fora do Brasil. Então, eu tenho que ir numa estrutura diferente, que vai ser o Domain.tools ou qualquer um outro, para pesquisar aquele ROIS. Aqui eu analiso domínios no registro BR, e aqui todos os outros domínios. Isso é importantíssimo, porque na hora de fazer formação de prova, pessoal, mas o domínio não está registrado. Mas você está vendo onde? No registro BR, não vai ter no registro BR. Outra questão, o domínio da sua empresa, você tem que monitorar se não tem alguma outra empresa com o mesmo objeto de trabalho seu, vendendo o serviço como se fosse você, com domínio.com, e você só está olhando .com.br. Está lá toda a cara do .com, o cara recebendo informação como se fosse vocês. Tá? Parem para pensar nisso. Então, muitas empresas elas acabam comprando vários domínios, extensões diferentes, internacionais, para proteger a marca. Tipo um google.com, google.com.br, google.net, .net.br, e assim vai. Eu vou dar uma acelerada aqui, Sandra. Aqui a gente tem uma informação importante, vocês receberam aquele roteador. Alguém sabe configurar esse equipamento aqui? Alguém? É um roteador, pessoal. É o mesmo que vocês recebem da NET, da Vivo e etc. Quem sabe configurar? Levanta a mão. 1, 2. Quem não sabe configurar? Ok. Significa que todos vocês estão sujeitos a uma pessoa terceira a realizar essa configuração. O que acontece nesse sentido? A pessoa que configurou para você pode deixar lá um backdoor e ele acessar remotamente o seu roteador em tempos que você não está nem vendo. Aqui é um exemplo. Tá? No momento que eu configuro o meu roteador, significa que todos os equipamentos estão clicando, né, estão acessando esse roteador. Se eu tenho uma rede visitante, por exemplo, ou tenho uma rede que eu não estou observando, esse visitante vai ter acesso a tudo que está acontecendo nessa rede. Por isso que as redes de visitantes devem ser, de certa forma, devem ter um registro, para eu saber quem foram as pessoas que logaram naquela rede naquele dia. Se eu deixo aberta, significa que essa pessoa que está aqui pode ver tudo o que essas pessoas estão fazendo, inclusive os compartilhamentos, se assim estiver. Ok? Então, se eu não sei monitorar o meu roteador, alguns já vêm, inclusive, com a usuário e senha do admin no próprio roteador. Aí você vai lá e aluga o apartamento para o Airbnb. Aí vem o cidadão, entra no seu apartamento, tem usuário e senha no seu roteador, ele aluga o apartamento do lado depois e continua acessando sua rede Wi-Fi enquanto você está lá achando que está fazendo... como ninguém está te monitorando, esperando o momento certo para ver que você vai acessar o banco e depois subtrair informações. Então, para quem tem Airbnb, apartamento, troquem a senha periodicamente, empresas também, tá? E monitorem esses dispositivos. Nós falamos sobre isso. Aqui é um ponto importante, vocês viram, esse ponto é um ponto de rede. Se eu conectar o cabo de rede, que é esse cabinho aqui, em qualquer rede que tiver com, que a gente chama de DHCP, eu consigo acessar aquela rede através do cabo de rede. Aí você está monitorando o fluxo de dados através do roteador Wi-Fi. E tem um bonito lá conectando através do cabo de rede. Você não vai ver esse cara se você não estiver monitorando. Ah, não passou no meu firewall. É óbvio que não vai passar no seu firewall. Ele está usando um duplicador de sinal. Você está olhando o duplicador de sinal? Você está olhando o roteador anterior, e não o duplicador de sinal. Quem usa o Windows, Mac e Linux aqui? Quem usa Linux? Linux. 2, 3, bastante gente. Mac, o OS. E o Windows? Todo mundo, né? Tudo vítima. Tudo vítima. Já são. Quem fez a atualização do Windows 10 aqui sem querer? Todo mundo teve que atualizar para o Windows 10 aqui. Exato. Você acha que foi porque você quis? Não, é porque se você não fizer, você não vai usar. Né? E se você não tem a licença, vai aparecer aquela informaçãozinha embaixo para você pagar a licença. Tá? Imagina uma empresa que começa a ter a sua estrutura toda sendo administrada pela Microsoft, porque é o que acontece. Se você não estiver monitorando isso, em algum momento pode vir alguém na sua empresa e vai saber que você não tem as licenças do Windows e vai te processar por contrafação. Tá?
Então, atenção a isso. Gerenciamento é monitorar o que você tem dentro da empresa. Não é brincadeira, é muito sério isso, pessoal. Tem empresas que estão pagando multas absurdas. Tá? E, óbvio, o Windows é muito mais suscetível a ataque porque ele está praticamente em quase todos os computadores do mundo. E quem tem Linux, obviamente, tem camadas de proteção mais parrudas. Tá? O Mac também não é tão seguro quanto dizem. Para invadir um computador, se tiver acesso físico a um equipamento com Windows, a gente leva no máximo 2 minutos para poder acessar o equipamento, precisando apenas de um SIM card ou de um pendrive. Eu preciso só de um pendrive para poder acessar toda a informação daquele computador, dar o bypass na tela de senha e acessar todo o conteúdo. 2 minutos. Tá? Então, se você acha que eu posso falar um palavrão aqui ou não? Se você é o pica das galáxias, já era. Porque no momento que você acha que você está seguro, vem alguém e mostra que você não está seguro. E nós fazemos esse trabalho exatamente para provar para a empresa que ela está vulnerável. Isso, exato. Exatamente. Então, de preferência, máquinas com Windows, se possível, utilizam o BitLocker, criptografa o HD, mas faça backup, por favor. Tá? Não adianta criptografar, esquecer a senha e depois perder os dados lá. E não coloque os dados todos na nuvem. Tá? Aqui é uma tela para evitar esse problema, basta você colocar uma senha de BIOS. Né? Nesse momento, para alguém tentar acessar a máquina com um pendrive ou com um live CD, vai ter que ter a senha de BIOS. Também não é difícil de burlar, né, Marco? Basta a gente abrir a máquina, tirar a pilha, ele simplesmente vai resetar a BIOS. E aí você consegue, de novo, ter acesso ao administrador para algumas máquinas, na grande maioria. Aqui é um filme, né, para quem não assistiu, o Mr. Robot. Sandra, como que está de tempo? Já passou? Eu preciso de mais 5 minutos. Tudo bem para vocês? Tá, perfeito. Tudo bem, pessoal? Está assustador? Vocês estão com medo? Alguma coisa? Tranquilo, né? Tá. Então, tá bom. Bem, nós falamos muito sobre BIOS, tá? Que BIOS, no sentido de vocês estão recebendo muita informação hoje, tá? Que é o Basic Input Output System. Então, de tudo que eu estou falando aqui, de 100% que eu vou falar aqui para vocês hoje, que estou falando, vocês vão absorver no máximo 10%, 20%. Peguem aquilo que é importante, o que não é, elimina, ou depois estuda sobre isso. Não queira saber tudo isso. Eu trabalho com isso desde 1987. Então, eu já sou vovô da tecnologia. Eu estou trabalhando com isso desde a época de Telex. Então, é difícil a gente querer passar todo um conteúdo de mais de 30 anos em 1 hora apenas. Tá? Isso aqui realmente é estudo todo dia. Às vezes eu mando mensagem para a Sônia 3 horas da manhã, para ela tentar clicar num link lá para ver se eu infecto ela. Por quê? Porque a gente está testando o tempo todo coisas novas, o tempo todo. Tá? Por que tem pendrives aqui no chão? Alguém sabe me dizer? Porque isso aqui significa que alguém, em algum momento, espalhou várias pendrives por algum local, e alguém, em algum momento, vai colocar esse pendrive em alguma máquina. E, nesse momento, ela vai ser hackeada, ela vai ser craqueada. Então, pegou um pendrive desconhecido, pessoal, não ligue na sua máquina direto. Coloque numa máquina secundária, sem acesso à internet, uma máquina burra, tá? Para avaliar se o conteúdo que tem lá não tem malware. O que muita gente não faz, simplesmente vai, espeta o pendrive e depois é infectado. E na empresa, pior ainda. Esses são alguns dos programas que a gente utiliza hoje em questão de segurança da informação. Não é um investimento barato. Esse software que custa mais ou menos $15 mil, né, a linha Enterprise, que a gente utiliza para fazer análise de vulnerabilidade web. O Burst também é uma suíte também de análise de vulnerabilidade web. O Ethercap é para fazer sniffer de rede. Aqui nós temos o Metaexploit, também é para fazer a varredura de vulnerabilidades de máquinas diversas. O Wireshark é feito para snifar a rede. O que é snifar a rede? É simplesmente eu pego a rede aqui da UAB, conecto nela através do Wi-Fi e, a partir daí, fico esperando uma vítima. Eu tenho acesso ao usuário da rede Wi-Fi, conecto também minha máquina a essa rede e, em algum momento, alguém vai conectar essa rede. E eu snifo a rede, que significa que eu fico escutando a rede, vendo se eu consigo alguma informação. Tem softwares que não custam absolutamente nada, eles são de graça. Esse aqui é um exemplo, esse aqui é um exemplo. Tá? Então, quando vocês entram em rede Wi-Fi de desconhecido, tipo de cybercafé, aeroportos, etc., tenha certeza que alguém está te monitorando.
Tenho absoluta certeza. Sônia, quando está no aeroporto, ela não usa a rede Wi-Fi do aeroporto. Ela usa a rede dela. E, mesmo assim, não significa que ela está segura. Por quê? Porque eu estou usando uma rede Wi-Fi de um terceiro, que está monitorando o meu fluxo de dados. E eu tenho vários outros terceiros que também estão monitorando as minhas navegações. Então, cuidado com rede Wi-Fi. Tá? Aqui, criptografia. Então, para quem quer ter e-mail seguro, utiliza o ProntoMail. E para quem quer armazenar dados em nuvem, eu recomendo o Mega. Todos são encriptados. Por que isso, pessoal? Porque, a partir do momento que você usa um e-mail do Gmail, Hotmail, Outlook e por aí vai, UOL e etc., não são e-mails criptografados. São e-mails comuns. Tá? Nesse caso aqui, são e-mails 100% criptografados. Tá? Quem guarda a informação de empresa aqui no box? Vai, Sandra, vão surgir os mentirosos, Sandra. Ninguém quer falar que coloca informação no Dropbox. Quem não coloca informação no Dropbox aqui? Uma não coloca. O restante, todo mundo coloca informação no Dropbox, inclusive de cliente. Aquele link encurtado que vocês mandaram para o cliente, segue o processo, a inicial está aí, manda o link e esquece o link lá e nunca mais lembrou que ele está lá até hoje. E alguém tendo acesso ao e-mail daquele advogado vai ter acesso àquele documento que era confidencial. Então, muito cuidado com nuvem como essa. Se alguém tiver acesso a essa nuvem, vai ter acesso a todos os documentos que estão lá. E se alguém conseguir hackear a sua máquina, ou craquear a sua máquina, aquele ransomware que nós vimos lá anteriormente, ele vai fazer exatamente o seguinte. Imagina a sua máquina está rodando normal e ela faz o hot sync, ela encripta, ela manda as informações para a nuvem. Toda vez que mudou um bit, ela manda para a nuvem. Aí o que acontece se aquela máquina foi vítima de um ransomware? Quando ela for encriptada, o que vai subir para a nuvem? Todos os arquivos encriptados. E aí o seu backup deixou de ser backup, porque ele também vai estar encriptado igual está a sua máquina. Então, deixe o hotsync desativado. E faça isso periodicamente, uma vez por dia. Vai lá e faz o hotsync. Antes de fazer o hotsync, outra coisa importante, faça uma varredura para ver se não tem malware subindo para a sua nuvem. Pega o seu antivírus e faz uma avaliação antes de subir para a nuvem. É muito simples. Sônia vai falar sobre isso. Então, no futuro, todas as informações vão estar na nuvem em blockchain. Então, não se assustem, pessoal. Não vai ter aquele data center tradicional. Vai estar tudo na nuvem blockchain. Tudo encriptado, com chave privada e chave pública. Tá? Então, isso é o que vocês vão deparar. Muitas empresas já estão utilizando, a maioria delas são grandes startups, inclusive vocês podem comprar tokens delas, porque elas já estão valendo $1 de dólar, $2 de dólar, com projeção para chegar em 100, $200 cada token. Então, vocês podem ser, inclusive, investidores. Gmail, celular pessoal e celular da empresa são coisas separadas. Evitem usar o celular de vocês da empresa para dados pessoais, porque em algum momento, salvo engano, se não tiver o NDA, obviamente, aquele celular seu que você acha que é pessoal pode ser investigado pela empresa, ela pode fazer uma auditoria. E se você não assinou o NDA dizendo que você concedeu essa informação, a empresa não vai poder fazer a perícia, porque não deu consentimento, a não ser que o funcionário fala, pode periciar. Só que o que eu vou encontrar aqui? Praticamente a sua vida. Eu vou ter foto dos seus filhos, foto da sua esposa, vou ter seus áudios, né, as suas navegações nos sites da Xvideo e por aí vai. Né, um entretenimentozinho ali, né, ou apoio a fulano de tal, vai estar no celular, e aí isso pode ser depois periciado. Então, antes de sair periciando um celular de funcionário, primeiro assine o NDA e esclareça como vai ser feito isso. Tá? Futuros negócios estão aqui agora, tá? Muitos negócios vão estar nessas exchanges. Vale a pena vocês serem... Alguém aqui é cliente de uma dessas exchanges? Marco? Ninguém? Ninguém? BitMEX? Binance? Bem, vocês vão ter que saber disso cedo ou tarde, pessoal. Não se enganem. Todos vocês vão ter que saber o que é uma exchange de blockchain, tá? Que é onde se trafegam as moedas digitais. Todos vão ter que saber. Não necessariamente, mas vão precisar, porque é por onde passa para poder fazer a transação. Aqui a BitMEX. BitMEX é exatamente uma estrutura de compra e venda de ativos digitais em mercado futuro. É aqui onde acontece a maioria das falcatruas. Tem gente vendendo e comprando Bitcoin e criptoativos e fazendo o que a gente chama de
especulação de mercado, e derruba as moedas. E é um mercado trilionário. Então, seu cliente já sabe disso. Alguns livros que vocês podem, que eu recomendo para quem quer entrar na área de segurança da informação, uma recomendação básica, são livros que todos em inglês, na maioria, exceto as 48 Leis do Poder, que eu recomendo também, mas o CHFE é para quem vai atuar na área de perícia, de segurança, perícia, né, digital, e o CISP para quem quer ser um expert em cibersegurança ou em segurança da informação. Não tem atalho, vai ter que estudar muito. Tá? E eu acho que só tem um advogado no Brasil hoje, que eu conheço, que tem CISP, que é o Renato. É o único. A maioria não tem. Tá? Então, e não é fácil de tirar, é um ano de estudo. Eu não tenho ainda. Responder a incidentes, né? A maioria dos problemas que nós temos hoje é uma analogia, obviamente. Sônia, estou terminando, tá? Por que nós temos problemas hoje, na maioria das empresas? Porque nós não fazemos o básico na nossa casa, que é saber por que as coisas estão sendo destruídas, por que as coisas estão descascando, né? Por que eu não olho isso, por que está dando infiltração e etc. Se eu não faço com a minha casa uma análise básica como essa, significa que quando eu fizer a análise, isso eu chamo aqui infiltração por meio de capilaridade, pessoal, é a água que fica empoçada e vai subindo pelo ferro, e ela vai impactando na casa inteira. Significa que, no momento que eu fizer a análise, eu vou ter que quebrar tudo para reformar isso, para proteger a casa. E aí, quando você for ver a casa, está mais ou menos assim. É assim que estão as maiorias das empresas. Elas não olham o básico. Lembrando, é uma analogia. Se eu não cuido do básico, dificilmente eu vou cuidar do grande. E a gente está falando de segurança da informação, que é praticamente algo não palpável, né? A diferença entre informação e dado, né? E diferença para conhecimento. Então, a gente tem muitos dados e muita informação que está pulverizada aí, sem controle nenhum. Vou passar rapidamente aqui. Contrate sênior, se possível. Não contrate um funcionário novo para fazer auditoria que acabou de chegar no mercado, porque ele não sabe nada. Então, pague um pouco mais caro para um profissional que sabe o que está fazendo. A diferença é pequena. Tá? Não vale a pena você gastar investir dinheiro num funcionário que não tem, ou num colaborador que não tenha conhecimento do que está fazendo. Você vai pagar 2 vezes e vai pagar bem caro, muito caro. Então, contrate quem sabe o que está fazendo. Vamos seguir. Alguns sistemas operacionais que a gente utiliza para fazer o acesso a alguma máquina sem precisar usar a senha do Windows. Basta você colocar no UMI, um multi-boot, ele loga como administrador da máquina e você tem acesso a todos os dados que estão dentro do HD. Por isso a importância é encriptar. A maioria é tudo em distribuição Linux. Esse aqui não é um pendrive, é o que a gente chama de um rubber. É um tipo de um pendrive. Na verdade, ele é um dispositivo que você coloca uma capinha nele, para dizer que ele é um pendrive, você espeta na máquina e, nesse momento, ele te dá acesso à sua máquina full. Ele vai rodar um exploit que vai permitir o atacante acessar a máquina de qualquer lugar do mundo. Então, a gente acha que é um pendrive, mas dentro dele tem o que lá? Um memory card, aliás, um SIM card que está aqui. Na verdade, é um SIM, né? Um SD card. E dentro dele você coloca as instruções para atacar a máquina-alvo. Sim, e governos usam muito isso. Então, você vê um pendrive com um patinho na sua empresa, antes de tira foto, por favor, para você evidenciar que isso existe. Então, esse patinho aqui já é um sinal importante, é bom tomar cuidado. A maioria dos problemas que nós temos hoje estão aqui. Ó. É onde a informação está no COD, onde eu tenho uma mistura de dados de informação empresarial com um computador pessoal. Eu tenho que segregar isso. É muito mais barato eu ter um equipamento dado para o funcionário que a empresa administra do que eu usar o equipamento do funcionário para ele acessar conteúdos meus. Se o celular dele for roubado ou o tablet dele for roubado, o máximo é fazer um BO. E as informações estão dentro. Né? E é um computador da pessoa, não é um computador que é administrado pela empresa, não é um celular da empresa, é um celular da pessoa. E, em geral, elas não vão cuidar da informação que está lá dentro. Tá? Inclusive as credenciais. Sônia vai falar sobre isso. WhatsApp, para quem não sabe, é possível hackear o seu WhatsApp conseguindo acessar o correio de voz. Muitos de vocês, quem acessa esse correio de voz aqui ainda? Olha aí, vamos parar para pensar nisso. O que tem de informação num correio de voz? E para acessar um correio de voz precisa do quê? Só de uma senha. E quem é que colocou senha no correio de voz? A maioria está lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Aí você vai lá, liga para o número da pessoa do celular, vai ter acesso àquela caixa postal, digita a senha padrão, tem acesso às conversas que você teve com pessoas, ou contatos de pessoas que ligaram para você. E perder um celular hoje em dia, pessoal, muito cuidado, porque quando você perde um celular, ou perde o chip, né, não paguei, o chip foi bloqueado, aquele chip vai parar na mão de alguém. E em algum momento você precisa resetar uma senha, e a senha vai para onde? Para o chip que você não pagou e perdeu. Olha o tamanho da complexidade. E, inclusive, para a empresa, porque a senha, o chip, vai ser usado por uma outra empresa, ele não deixa de ser utilizado. Ok? Aqui a gente está falando de as oportunidades de mercado, são 2 milhões de vagas que vão surgir nesse mercado, para a área de segurança da informação, especializado em cibersegurança, é muita gente que vai precisar para atender toda a demanda. Essa é uma tela de auditoria que é básico de fazer, toda empresa deveria fazer nos seus computadores, toda empresa deveria fazer. É o básico, é o que a gente chama de Win Audit, é saber quantas máquinas eu tenho, quais são os sistemas que eu estou rodando, quanto tem de memória, quanto tem de HD, quando foi feito o último update, e por aí vai. E as empresas não fazem. Aí, numa auditoria, o básico ela não tem. Ela já resolveria o problema com esse relatório. Não leva 1 minuto, né, Sônia, para a gente realizar uma atividade dessa. Ok. Fintechs, o responsável pelas senhas agora e informações não fica mais no banco, vai para o celular, porque você passa a ser dono das informações. Quando você usa uma fintech, você não tem mais um contato para ir lá falar com o gerente do banco. Você vai falar via, provavelmente em chat ou por e-mail. Bem, deixa eu passar tudo aqui, porque senão a gente... Sônia vai falar de 2FA, que eu falei para vocês. 2FA em dispositivos separados, nunca no mesmo dispositivo, de preferência, não leve ele para todo lugar. Está difícil aqui, Sandra. Vai passando para mim, Sandra, por favor. Bem, essa é uma estrutura de... Perfeito, perfeito. Isso. Está ótimo, está ótimo. Presta para mim aqui agora. Esse é o problema que vocês, advogados, vão enfrentar e nós, profissionais de segurança da informação, vão enfrentar. Obrigado, Sandra. Nós, hoje, todas as estruturas são centralizadas, na maioria. Você tem um ponto focal onde você preserva as informações, guarda as informações. Nós estamos migrando para um mundo descentralizado, onde as informações já não vão ser mais da empresa, passa a estar em ambientes de outras empresas. Tá? Então, a informação já não está mais num local só, vai estar descentralizada. E a gente está passando por um momento agora onde a informação vai passar a ser distribuída. Aonde vai... Está difícil aqui. Bem, vamos lá. Aonde ela passa a estar em vários equipamentos pelo mundo afora. Olha o tamanho do problema. Quando você manda uma informação para uma nuvem hoje, ela vai para um Google, vai para um Dropbox, e agora a gente vai para um mundo descentralizado, onde a informação está pulverizada no mundo afora. A única diferença, e que é gritante, que vale a pena a gente mensurar, é a questão da segurança e da transparência, porque a informação está encriptada. E ela vai estar 100% disponível. Se aquele nó cair, outro nó assume. Então, ela vai estar disponível o tempo todo. E transparente, porque você vai ter lá o blockchain para dizer quando subiu a informação. Aqui é um estudo feito lá pela Universidade de Cambridge, que mostra que a maioria das empresas hoje, elas estão aqui, dependendo de governo para tudo, e a gente está indo para esse modelo aqui, onde o dono da informação é o dono da informação, e não mais esperar do governo isso. Eu acho ótimo, porque o governo faz um trabalho fantástico, às vezes, em sistemas extremamente parrudos, e nós, usuários, simplesmente não protegemos a informação. Deixamos ela disponível. Quer dizer, vale a pena o governo gastar bilhões numa estrutura de dados seguro para o usuário simplesmente guardar a senha no próprio bloco de notas? E aí vai falar que o sistema é inseguro? Não, o sistema não é inseguro, é o usuário que permitiu acessar o dado. Tá? Aqui um exemplo de um blockchain, para vocês entenderem, né? Quando alguém vende alguma coisa para alguém, eu não preciso do banco, eu uso a blockchain. Nesse momento eu pago a pessoa recebe, a gente registra isso no blockchain, está aqui, a Sônia sabe que recebeu, eu sei que eu paguei, está transparente para todo mundo, e isso fica num book para o resto da vida. Ela nunca vai conseguir dizer que eu não paguei ela, e ninguém nunca vai poder dizer que eu não tive uma operação com ela, porque vai estar espalhado no mundo inteiro. E o governo está fazendo isso já também, tá? Vai para a blockchain. Esse é um ledger, que é onde ficam as moedas.
Aqui é onde o bandido não vai pedir sua carteira com dinheiro, nem cartão de crédito, ele vai falar, me manda a Ledger, eu quero sua Ledger, junto com a senha, porque dentro da Ledger vai ter zilhões de moedas lá dentro, e cada uma com valores diferentes. Desde $6.000, hoje custa um Bitcoin, $6.500, um Bitcoin. E a previsão é que ele chegue a $100.000, um Bitcoin. E tem muita gente que a gente vem falando há 3 anos, né, Sônia, que não tem um Bitcoin ainda. Aí vai esperar chegar nos $100.000 e falar, agora eu vou comprar. Mas estava $6.000. Vai comprar agora uns $100.000. Aí cai para $50.000. Aí perdeu $50.000. Tá? Bem, vamos seguir aqui. Essa aqui é a exchange que eu falei para vocês, que tem o SSL. Tá? Aqui é para vocês verem que eu não estou mentindo. Tudo isso aqui são as seguranças dessa exchange, inclusive com download para Windows e Mac, e depois ia ter para Linux. E com várias empresas certificadoras de segurança. E aqui é a cara da exchange. Você envia o seu Bitcoin para essa exchange ela é fake, ela é um phishing. Você enviou o seu Bitcoin para uma exchange, mandou os dados, cópia do seu passaporte, cópia do seu RG, endereço, etc., para uma exchange fake. E aí você vai tentar sacar o dinheiro, já era, não existe mais o dinheiro lá. Até o seu usuário não vai funcionar mais. Tá? Então, eu termino aqui, né, a importância de prevenir, monitorar, preservar, responder a incidentes. Não tem como falar de segurança da informação sem GRC e sem ter uma equipe muito bem treinada para atender demandas de tecnologia. Vocês viram que muitas dessas informações não têm a ver com técnica, tem a ver com gestão, é mais questão de atitude, mais questão de comportamento do que técnica em geral. Tá? Eu termino aqui dizendo que o conhecimento serve para quem? Serve para encantar as pessoas, não para humilhá-las. Eu sempre falo isso. Eu conheço uma pessoa que me abriu portas, essa pessoa está aqui hoje. A Sônia foi uma pessoa que nós ficamos sócios na década de 2012, né, Sônia, mais ou menos. Vai fazer 10 anos já. Né? Então, mas eu já conheci o trabalho dela há uma década quase. Né? A Sandra eu conheço desde 2009. Né, o Marcos também, há muito tempo, o Cisne foi meu aluno da faculdade, está fazendo um trabalho brilhante aqui na comissão, e a gente sempre diz o seguinte, a gente tem que ser humilde. Se eu vir aqui com um jalecão dizendo eu sou o pica das galáxias, eu deixei de ser o profissional da área. Eu sou humilde porque eu não sei tudo. Eu estou falando o básico. Tem gente que sabe muito, muito, muito mais do que eu, que ninguém conhece. Ninguém me conhece aqui, eu não sou uma pessoa que sai falando em WhatsApp, criticando o trabalho de ninguém. Por quê? Porque eu tenho que ser humilde para aprender novamente. Eu aprendo todo dia com cada um de vocês. Deixo aqui o muito obrigado também na época pelo Coriolano, que abriu as portas para a gente da Comissão de Crimes e Biotecnologia, também em 2009. Né? Foi um cara que abriu, um profissional renomado, que abriu portas para muita gente, porque sem ele, provavelmente, a gente não teria essas comissões que tem hoje, não existiria essa comissão aqui. Exatamente. Então, o trabalho começou lá atrás, a semente. Hoje a gente está vendo as pessoas palestrando sobre esse tema. E eu tenho certeza que em alguns meses vocês estarão aqui também. Tá? Sônia, eu vou terminar aqui, deixando os meus questionamentos. Quem tiver questionamento, quiser fazer agora, o momento é agora. Lembre-se, quem não tem pergunta, não entendeu nada do que eu falei. Então, a pergunta serve exatamente para isso, para fundamentar o que foi discutido aqui. Eu só preciso de 10% do conhecimento de vocês. Vocês estão escutando? Esse áudio está bom aqui? Então, vou pedir um favor. Marjó, é muito difícil falar o nome dessa menina. Perdão. Me ajuda aqui. Senhores debatedores da mesa, podem... A gente pode passar primeiro a palavra um pouco para o público, depois a gente... Só para vocês saberem, esse aqui é um equipamento chamado Celebrite. É o mesmo equipamento que a Polícia Federal utiliza, o Instituto de Criminalística utiliza, FBI, CIA e por aí vai. Custa R$120 mil um equipamento desse aqui. Está na minha mão. Esse equipamento permite um perito realizar um trabalho em compliance com as boas práticas internacionais. Por isso que não se deve fazer perícia com quem não tem o equipamento correto para realizar a coleta. Com esse equipamento, você faz a coleta de celulares, de tablets, SIM cards, etc. Esse é um dos equipamentos que nós temos hoje no escritório para atender a demanda dos escritórios de advocacia no Brasil. É R$120 mil um equipamentinho desse aqui. E o governo não tem a quantidade necessária para atender a quantidade de demandas que estão surgindo na área de direito digital. Não tem.
vai precisar de mais especialistas capacitados. Ok? Eu só não vou passar porque é um equipamento sensível, não está ligado, mas pode vir a pergunta, por favor. Em relação ao Windows 10, que ele veio no nosso computador, atualização sem nosso pedido, qual que é o nosso risco? Em que sentido de risco? Vamos lá. Porque Quem está fazendo a pergunta? Qual é o seu nome? Luciana. Luciana, sim. O Windows 10. Ok. Eu acabei instalando ele porque a própria configuração do computador Sim. exigiu. E sempre tem uma atualização. Ok. É seguro? A atualização é exatamente para isso, para garantir a segurança do sistema. Porque, antigamente, o que a Microsoft fazia? Ela fazia com que o cliente optasse por deixar a máquina segura ou não. Então, o que ela começou a realizar? Ela mesma começa a enviar os patches de atualização. E, periodicamente, a máquina vai ser atualizada, você querendo ou não. Assim, você protege toda a rede. Porque se eu tenho lá, digamos, 1 milhão de usuários usando o Windows no Brasil, e eu tenho 100 mil que não fazem atualização, esses 100 mil prejudica todos os outros 900 mil usuários que estão em compliance. Então, a segurança ela não vai ser por conta do sistema operacional, vai ser por conta do seu comportamento como usuário. A Microsoft está te dando todas as ferramentas. Aí você vai fazer a atualização, ela vai ter lá o que a gente chama do antivírus default do Windows, ele vai realizar varreduras periodicamente, vai te dizer que aquele site não é um site legítimo, tem certeza? Aí a pessoa vai lá, tenho, aí clica, aí infecta. A culpa não é do Windows, é o usuário que permitiu. Muitas pessoas de empresa hoje, muitos profissionais de empresa, desligam o antivírus porque acham que está atrapalhando. E aí a vítima não foi por conta do Windows desatualizado, foi por conta do usuário que permitiu. Então, essas atualizações são importantíssimas, elas são fundamentais, e elas vão acontecer cada vez mais sem a dependência do usuário. Importante, faça backup antes de iniciar a atualização. Tem vários clientes que fizeram a atualização e a máquina travou. E aí ele não consegue fazer o restore. E aí todos os processos estão dentro daquela máquina. Ele não consegue voltar a máquina, vai ter que fazer uma atualização, uma instalação do zero, e às vezes também não marca a opção de que a gente chama de ponto de restauração. Então, deixa ativado o ponto de restauração, se der algum problema naquela atualização, o ponto de restauração vai fazer o rollback do sistema para quando era antes da atualização. Dessa forma, você protege a sua máquina. O ideal é que um usuário comum não use o mesmo usuário para fazer tudo. Eu recomendo que tenha 2 usuários na máquina, o seu e o administrador. E tudo que você fizer na máquina, nunca faça com o usuário administrador, faça com o usuário comum. Porque quando você fizer a atualização de um sistema ou de baixar algum programa, ele vai pedir elevação de privilégio. Então, você precisa digitar a senha do administrador. Então, um cracker, nesse sentido, ele não vai conseguir instalar um programa na sua máquina sem o usuário administrador, a não ser que ele consiga dar o bypass no seu usuário e alterar a senha de administrador. Tem condição de fazer isso? Tem. E não é difícil. Tá? Então, eu vi que tem facilidades que o Windows 10 fornece em relação à limpeza, porque eu sempre vou pegar um antivírus, fazer a limpeza dos vírus, e ele já está limpo. O antivírus é um placebo, tá? Porque ele está junto, parece. Né? Ele é um placebo. A gente passa ele para achar que vai encontrar alguma coisa. Os malwares mais tops de mercado, ele não vai estar nas assinaturas de antivírus, principalmente os gratuitos. Ele vai estar sempre projetado para atender vírus que já são antigos. Então, se eu tenho um 0D, um vírus 0D, por exemplo, o antivírus não vai ter essa assinatura lá ainda. E muitas vezes a pessoa está com o antivírus de 2012. E nós estamos em 2018. Então, como eu disse, é tudo uma questão de comportamento. Quando eu mudo o meu comportamento, eu passo a ter atitudes novas, atitudes que permitem que eu tenha mais segurança no que eu estou fazendo. Tá? Então, a culpa não é do Windows, é do usuário. Tá? A Microsoft faz parte dela. Em relação a que você disse do Wi-Fi, que a pessoa tem um Wi-Fi dentro de casa ou dentro do escritório, e várias pessoas pegam a senha e usam. Como é que você vai saber, porque eu fiz um curso semana passada no ESA, pelo ESA, lá na Palhoça, na subseção, e falou que, em relação a você usa o Wi-Fi, quando alguém usou aquela sua senha, seu login, sua senha do seu Wi-Fi, não sabe quem que usou, porque você distribuiu senhas para todo mundo que compartilha aquele local. Mas você passou outra informação para nós, eu acho que eu entendi isso, que dá para saber quem foi naquele momento, qual PC, qual iMac que foi. É muito simples. Você pegando o roteador, você configura o roteador para só permitir acessos de máquinas legítimas. Então, uma pessoa que tem acesso ao roteador, nesse caso aqui,
ele vai entrar como usuário administrador e ele vai configurar o roteador para ter todos os MAC addresses de todas as marcas. Marcelo, né? Ele respondendo uma parte da sua pergunta. Você configura o roteador Wi-Fi para que todos os equipamentos que conectarem à rede tenham o MAC address registrado aqui dentro. Se eu tentar adicionar uma máquina nova na minha rede Wi-Fi, ela não está cadastrada aqui dentro. Então, ele vai dar o drop, a pessoa não vai conseguir logar. Você entendeu? Mesmo com senha? Mesmo com senha, porque ele não tem o nome dele aqui dentro da máquina, ele não tem o MAC address dele aqui dizendo que ele tem permissão para isso. Então, ele só tem a senha. para fazer isso. Isso, exatamente. E não é difícil de fazer, tá? É uma recomendação. Se caso eu não tenho, então eu não fiz esse... Se você não fez, você está vulnerável. Se alguém tiver acesso ao seu roteador... Aí o dono do escritório está vulnerável a quem trabalhou ali fazer alguma coisa errada. O técnico de segurança, por exemplo, o seu técnico de informática, por exemplo, se só ele tem a senha do roteador, ele faz o que ele quiser com o roteador. Coloca quem ele quiser, ele monitora quem ele quiser. Tá? Então, primeira coisa, senha de roteador, troque periodicamente. Muita gente está com a senha 2 anos atrás. Tá? Então, isso é para tudo, não é só para a nossa casa, é para as empresas. Tá? É sério, o negócio é muito sério mesmo. E senhas alfanuméricas, letras, números e caracteres especiais. É aquela preocupação também quanto ao cliente, né? Que é o domicílio dele. Sempre tem uns amigos que chegam, me passa a senha e tal. Isso, não passa. Tá? Não posso. Aí você compra um roteador separado para uma rede distinta. Está separada da sua rede tradicional. É barato, custa R$100 um roteador, não faz sentido. Compra um roteador separado e não tem acesso à sua rede. Tá? Eu vou pedir para a Sônia passar um HD para vocês verem. Só não tocam na parte de vidro. Para quem nunca viu um HD aberto, é onde estão as informações de muitas empresas. Mais alguma pergunta? Obrigado, viu, pela pergunta. Mais alguma pergunta? De blockchain, de segurança? Ok. Meu nome é Jane. Eu tenho feito alguns cursos na área de Direito e Tecnologia e tenho notado com bastante frequência que os especialistas na área usam Hotmail. Você falou brevemente ali de nuvem, de Coa Mega, né? E falou de e-mail também, mas eu perdi, acho que eu estava meio retardatária nas anotações aqui. Okay. Você pode falar um pouco sobre segurança no e-mail? Qual desses e-mails gratuitos que a gente pode utilizar, ou mesmo pago, né, que nos dê alguma segurança nesse sentido? Sim. Todos os e-mails são seguros, tá? Do ponto de vista de acesso. A questão que passa a ser insegura é a configuração. Porque quando você recebe cria uma conta no Hotmail, num Gmail, ou seja, no UOL e etc. Eu não digo UOL porque o UOL eu não utilizo no dia a dia, então eu não cheguei a ver essas configurações nele. Mas hoje, se você pegar um Hotmail, pegar um Gmail, um Yahoo, qualquer um desses gratuitos, você tem opções que você pode adicionar na configuração, e não é difícil fazer isso, vincular a sua conta de telefone à conta de e-mail. Então, toda vez que algum acesso não autorizado for realizado, ele vai enviar para você uma informação para o seu celular. Então, muita gente coloca o telefone e também adiciona um outro e-mail que não é o seu e-mail do Gmail, por exemplo. Vai usar um e-mail criptografado e desvincula todos os resets de todas as outras contas de um e-mail comum, como Hotmail e Gmail, e usa um e-mail criptografado. Assim, quando você precisar fazer um reset, ele vai para uma conta que está criptografada, que só você tem acesso. Dessa forma, você protege a sua conta do Hotmail primeiro com o token, que está vinculado a um 2FA, né, via celular, via SMS, e também através do reset, que só vai para uma conta que só você tem acesso. E as contas criptografadas, em geral, eu e a Sônia utiliza em geral, nós temos 3 níveis de segurança para acessar a conta de e-mail criptografada. Você tem que colocar o e-mail, tem que colocar a senha, depois que colocou a senha, vai para uma nova tela, vai pedir um token 2FA que está dentro do seu celular, que não é o celular do dia a dia, e depois disso ele vai te pedir uma outra senha que é para abrir a criptografia. Perdão. Qual é esse e-mail? É o ProtonMail. Você pode usar o ProtonMail ou pode usar o Tutanota. São dois. O Tutanota é mais arriscado porque ele não permite você fazer reset de senha. Perdeu a senha, já eras. Não tem mais acesso. Agora o ProtonMail você consegue. Só lembrando, tudo que é criptografado, se você perder a chave da criptografia, você reseta a conta, perde tudo que está lá. Então não pode esquecer. Por isso a importância de gerenciamento de senha. A Sônia vai falar bastante sobre isso na questão de gestão da informação.
Por isso que eu disse que é uma questão muito séria. Essa questão de segurança da informação tem que ser contratado profissionais qualificados para realizar. E muitos especialistas não são especialistas. Tá? Eu não uso esse termo especialista porque eu não gosto. Eu acho que o especialista, de fato, ele tem que mostrar o que ele faz para as pessoas e ele ser um exemplo. Eu vejo muitos especialistas dizendo para fazer tal coisa e ele tem um telhado de vidro que já está quebrado há muito tempo. Ele não faz aquilo que ele diz que faz. Aquilo que eu falo, eu faço no dia a dia, testo, pesquiso e compartilho conhecimento. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu só falo aquilo que eu pratico no dia a dia. Tá bom? Mais alguma pergunta? Você disse que, para o peticionamento eletrônico, convém que seja usado no escritório um computador específico. Pergunto, então, utiliza-se também uma rede própria? Olha, perdão, o nome, seu nome? Glacir. Glacir? Também sou sua aluna do Damásio. Eu não te conheço. Não, conversamos ela só está aqui em todos os eventos. É uma pessoa tão querida. Eu sou da comissão também. Eu sei, estou brincando. Bem, uma pergunta bem interessante. Quem usa aqui um computador específico para fazer peticionamento? Só para isso? Uma pessoa? Por que nós não fazemos disso uma prática? Quanto custa um computador? R$1.000. Ou, melhor, compra um computadorzinho de $100. Cadê o computador de $100? Está aqui em cima. Aqui, ó, coloca o Windows aqui dentro. Você leva o seu computador para colocar o seu token, o seu certificado digital que só serve no Windows. Mudou isso, Sandra? Você ainda... Quantos anos, né? A gente tentando usar o certificado digital no Mac e não consegue, tem que colocar uma máquina virtual. Então, olha a quantidade de problemas. Por isso que o blockchain vai resolver uma série de problemas. Isso. Esse token aqui, quem é que não empresta o seu token para peticionar, para o estagiário peticionar? Né? Olha só, aonde a gente está falando de comportamento. Tem várias pessoas cometendo crime todos os dias para peticionar e não sabe, ou acha que não sabe. Em algum momento, vão perguntar, quem peticionou era você? Era o seu certificado, o seu certificado do Serasa Experian? Porque a máquina vai dizer que quem estava usando aquela máquina não era você, era um terceiro. E você transfere isso para o estagiário, e o estagiário tem acesso a praticamente tudo. Aí faz sentido eu ir até lá, levar a cópia do meu RG, do meu CPF, comprovante de endereço, etc. Tal, inclusive a senha, e passar para a pessoa que não tem experiência com segurança da informação. Mas ainda que seja na rede do próprio escritório? Eu recomendo que você tenha, pode usar a mesma rede, desde que você monitore o que está sendo feito na rede. E uma máquina só para isso. Tá? Pode ser para cada advogado, a Sandra faz isso com excelência, ela sempre me pergunta como melhorar isso, ela usa máquina virtual, ela usa Mac, e dentro do Mac dela ela tem o Windows, que é uma máquina virtual só para ela fazer peticionamento. Ela não precisa comprar um segundo computador. Quanto custa isso? Menos de $100. E esse computador usa-se uma rede móvel? Que você esse aqui, se eu quiser viajar, eu posso usar a rede móvel. Eu só preciso aqui, eu vou precisar de energia. Tá? Nesse caso aqui, preciso conectar ele numa rede de energia, e a partir daí ele tem Wi-Fi, ele tem tudo, inclusive saída para colocar em TV, rede cabeada e por aí vai. Fechou o escritório, tira o computador da rede e guarda num cofre. Ponto. É uma máquina que você vai usar de vez em quando. Né? Então, é importante segregar as funções. Eu recomendo segregar redes. O que é importante e o que é do dia a dia. O que é do dia a dia fica lá, e o que é importante está numa rede separada, monitorada com frequência. Tá bom? Eu agradeço. Foi um prazer.